vamos lá, uma igreja que hoje, se ela estivesse viva, estava situada na Turquia, como eu falei na noite de ontem, uma igreja formada ali, no tempo de Atos dos Apóstolos, que o nosso saudoso Lucas escreve, onde Paulo ficou por 3 meses, discursando para aquele povo, para que eles entendessem o comprometimento do homem com Deus. Mas depois da igreja formada, as preocupações, elas se elevam cada vez mais. Então, o problema que Paulo estava abordando naquele dia ou nessa carta, era justamente acerca do conceito familiar. E nós vamos falar um pouco sobre isso em nome de Jesus. Capítulo 5, versículo 18, todos acharam? Vou tentar ler com esse óculos aqui, porque o outro deu uma embaçada aqui que só Jesus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suportando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amei ou amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne só, ou uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não vos provoqueis a ir a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e demonstração, do Senhor. Amém? Deixa a Bíblia aberta. E em nome de Jesus, vamos pedir a Deus, nesta geração, antes de eu falar qualquer coisa, temperança. Temperança. Igreja, nós estamos vivendo em dias ou em tempos tortuosos, como eu sempre tenho falado aqui. E dentro da nossa casa tem um turbilhão de coisas acontecendo que muitas vezes nós não damos conta de tantas coisas para nos responsabilizarmos verdadeiramente com aquilo que é certo, que é com o nosso corpo espiritual. Vir para a igreja por vir, Lúcifer também vem, muitas vezes ele entra escondido. Pastor, o diabo entra na igreja? Óbvio, o diabo entrou no céu e tentou a Jó para que pudesse Deus fazer ou permitir tudo aquilo que ele fizesse com Jó.
Então, inteligentemente, mesmo sem ele ter tido mulher, o apóstolo Paulo era bastante sábio nas suas palavras, quando o assunto era família. O apóstolo Paulo, ele entendia, sabe o que é que me vem, o que me remete aqui agora, missionária Paula? É quando ele estava nos cultos, nas assembleias, nas reuniões, e ele, por conhecer Timóteo e os outros que ali lideravam as respectivas igrejas e pessoas que também faziam parte daquele concílio, ele via e entendia como eles chegavam à igreja e via a face de cada um deles, e ele sabia porque. Eu imagino ele tendo uma reunião: vem cá, o que é que está acontecendo com você? E eles começavam a falar acerca das coisas cotidianas dentro da tua casa. E quando você não vai bem no teu casamento, quando você não vai bem dentro da tua casa, é de certo que outras coisas também não transcorram tão bem assim. Um exemplo: se você for fazer um teste, uma prova, ou se você for até para o trabalho, no dia em que você saiu de casa com problemas familiares, as coisas não vão ser como nos mesmos dias que você não teve problema. Você não vai ser a mesma pessoa, porque a nossa natureza, ela recebe alguns impactos quando nós estamos passando por problemas conjugais ou familiares. Então ele começa aqui a trazer uma parte introdutória que, se você parar para analisar, não é palavras lançadas ao vento, mas o que é que ele fala? Vem cá no versículo 18 do capítulo 5, olha que o apóstolo Paulo instrui ao homem e à mulher como andarem com Deus, como viverem com Deus, como você ser prudente dentro da tua casa para ser um servo fiel a Deus dentro da igreja ou do santuário de Deus. Ele diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, quando você começa a discutir, a falar coisas no seu casamento, na área cônjuge, sempre tem aquela situação de cada ação, ela vai sofrer uma reação, e muitas vezes começamos a nos embriagar com palavras torpes, com coisas que não agradam a Deus, e cria-se uma contenda dentro do casamento, aonde o mal começa a entrar, aonde o ódio começa a entrar, aonde a ira começa a entrar, e começa a haver uma separação em nome de Jesus num relacionamento cada dia, e nós não vamos percebendo, a ponto de que vai chegar um dia, como chegou na vida de muitos, o desgaste na vida conjugal. E aí vem uma palavra que Deus não queria ouvir: eu não quero mais ficar com você. Eu não quero mais viver com você. Eu não estou suportando mais as suas palavras ofensivas. Eu não estou suportando mais a sua ousadia com minha pessoa. Eu não nasci e casei para viver este casamento. Eu pensei que era algo diferente. Eu pensei que haveria o amor, o respeito e a obediência, e nós vamos tratar disso, mas na realidade está tudo ao contrário. Aonde está o nosso casamento? Aonde nós estamos nos encontrando nesse momento? Será que nós estamos como esposos, agradando a Deus, como cabeça da nossa casa, como Cristo era o cabeça da igreja e é o cabeça da igreja? Ele tratou de uma maneira tão sublime que ele deu a própria vida para sustento da igreja, que somos nós. O que é que nós estamos fazendo para que isso seja uma realidade? João 10 é o que está acontecendo hoje nos casamentos. O diabo está roubando, matando e destruindo. E nós conhecemos Satanás como estrategista.
Pastor, o que é isso? Ele sabe como enfurecer você para que você brigue com ela. Ele sabe tirar ela do limite para que ela brigue com você, porque essa é a intenção de Satanás. Deus fez o homem para que o homem coabitasse com a mulher, para que procriassem na terra. Mas se o homem não coabitar com a mulher, só abre aspas aí, e não tiver uma relação, como vai, em nome de Jesus, povoar a terra? Se o homem dorme para um lado e a mulher dorme para o outro, na maioria dos dias dos meses, porque na maioria dos dias dos meses é mais briga do que amor, respeito e obediência. Por que muitos casamentos faliram e alguns estão falidos, sustentados tão somente por um ego, talvez, por uma aparência, talvez? Um casamento sem amor, do que vale? Quantos casamentos hoje eu falo aqui, às vezes as pessoas dão risada, mas isso não é motivo de dar risada, que o casamento em si, na cama, não existe mais um amor, e sim um sexo. Quantos homens fazem sexo com suas esposas que não as beijam mais? Ou vice-versa? Porque agora descobriu que a mulher tem mau hálito, agora descobriu que o marido tem mau hálito, agora descobriu que o beijo dele não é tão bom assim, agora descobriu que o beijo dela não é tão bom assim, porque João 10,10 entrou. E o diabo, com sua estratégia, faz com que você se ire em um determinado tempo, para que quando chegue no leito do amor, onde Deus fez para vocês, vocês estejam irados e comecem, ao invés de ver qualidade nele ou nela, só veem defeitos. Então ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, em vez de brigar, porque não conversamos? Porque nosso limite já está à beira da morte. Não queremos mais ouvir palavras de ambas as partes. Não quero mais ouvir o que ela tem para falar, não quero mais ouvir o que ele tem para falar. Eu não estou aqui para passar por isso. Você não é minha mãe, você não é meu pai. E aí vai Satanás, ele tem um modo operante de agir para que haja uma escala em números expressivos, para que tenham divórcios na terra, principalmente quando é dentro da igreja. Aí Satanás levanta a bandeira e diz: mais um. Versículo 19, falando entre vós, ou melhor dizendo, 18, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele vem assim, ó, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, a nossa casa, o nosso casamento, o nosso lar, além de ele ser um lar santo, ele também tem que ser um lar harmonioso. Não só quando há visitas, não só quando alguém está nos olhando dentro de casa e nós estamos dando risada, nós estamos nos alegrando. Para quê? Para fazer um teatro? Não. É bom quando está só nós, os ocupantes da casa, que nos alegremos, que conversemos, que nos entristecemos, que passamos os momentos de chuva e sol juntos. E ele vai falar aqui porque juntos, porque sofrendo juntos, o sofrimento é menor. Se você tiver só uma comparação, passando por um momento de frio na chuva, e se você tiver só, esse momento vai ficar mais friento ainda. Mas se você tiver um acompanhante, quando você tiver com frio, você vai ter um corpo para você abraçar, e você vai dividir o frio. Porque ao invés de estar à frente e o fundo recebendo frio, se você tiver com a pessoa, só as costas vai sentir frio, porque a frente está coberta por aquela ou por aquele que Deus enviou na tua vida. Só para que você entenda, eu falo isso em todas as áreas do sofrimento, nas labutas, nas lacunas do dia a dia. Eu sei que tem casamentos insustentáveis,
Eu sei que tem homens insuportáveis, mulheres insuportáveis que não dá para se conviver, mas se há Deus na vida, se hoje somos crentes em Cristo Jesus, temos um meio de reverter a situação, porque não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. Ou você vai deixar Satanás ganhar mais essa? Então fala com salmo, com cântico, com hino, sabe? Seja engraçado, seja alegre, seja comunicativo. Andemos nós em unanimidade dentro do nosso lar. Nós estamos vendo uma era terrível, igreja. Eu falo aqui direto, mas um vai para um quarto, outro vai para o outro, e pega o smartphone, e vai, e Satanás, ele é articuloso, ele está separando, ele está minando a família. Não tem mais um diálogo, não tem mais uma união. Me lembro que na minha época, quando eu tinha entre 13, quando eu comecei a raciocinar as coisas, 10, 11, 12, 13, 14 anos, almoçávamos todos juntos. A mesa era grande, papai ainda falava assim: olha, bota a comida que você for comer. Ele não ligava que você comesse muito, ele só não queria que desperdiçasse. Quando eu botava comida, que mãe botava os vasos, né, tinha umas porcelanas em cima, com arroz, com feijão, com farinha, com macarrão, com carne. Aí ele olhava pegando, pegue o que você for comer. E eu botava e comia tudo, ele não se importava, quer mais, pegue. E ali havia um sorriso, uma troca de conversas, algo que descontraía aquele momento. Assim era na noite. Isso acabou. Se você puder entrar com um mosquito, uma mosca dentro dos maiores, na maioria dos lares, você não vai ver mais isso. Vai ver um com prato na cozinha, ou no quarto, com celular, outro com prato na sala, outro em outro cômodo da casa, e cada um fazendo o seu, mas perdendo a essência do tato a tato, mano a mano, face a face. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as coisas estão transcorrendo bem, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Mesa farta, armário cheio, guarda-roupa com roupa nova, geladeira cheia, tudo. Mas quando tiver tudo na escassez também, glorifica Ele do mesmo jeito, porque Ele é o Deus que mesmo no momento de escassez Ele vai suprir a sua necessidade. O que é que os Salmos, mesmo em contraditório, ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta, porque eu sei que se eu passar uma noite chorando, de manhã Ele virá com alegria para a minha vida. Então dai glória a Deus por tudo. Vocês que tiveram um casamento que o marido de vocês não foram tão bom assim, ou que não tiveram experiência, Deus sabe de todas as coisas, e terminou o casamento, não é justo que vocês vivam só. Então dê graças a Deus, porque Ele tirou, mas glorifique a Ele para Ele levantar um outro varão. E usa uma palavra que Deus não suporta ouvir. Sabe que palavra é essa? Diga: Deus, eu não aceito. Porque se Ele é o Deus que pode todas as coisas e o Deus impossível, quando você fala que não aceita uma situação, Ele diz: que situação é essa que eu não resolvi ainda? Me mostre aí, porque tudo eu posso. Eu posso tudo, diz o Senhor. Então me diz o que é que está acontecendo. Meu marido foi embora, eu quero outro. Eu posso levantar um marido para você. Minha esposa me foi embora, eu quero outra. Meu casamento está falindo, Senhor. Eu quero verbas para recomeçar o meu casamento. O que é que está faltando em seu casamento? Alegria. Ele vai depositar alegria. O que é que está faltando no seu casamento? Amor. Ele vai depositar amor. O que é que está faltando no seu casamento? Respeito. Ele vai depositar respeito. O que é que está faltando no seu casamento? Obediência. Ele vai depositar obediência para que seu fundo bancário transborde e seu casamento seja uma empresa
aonde tenha um futuro promissor. Aí é uma parte mais peculiar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitamos uns aos outros. E só se sujeita assim, com amor, com respeito e obediência. Seu Divaldo, sem essas três coisas, não pode perdurar o casamento. E nós vamos ver que ele vai falar sobre isso em alguns pontos da carta que ele escreve, para que o povo tenha entendimento. Poxa, o que é que precisa para mudar esse quadro? Converse, respeitem-se, amem-se e obedeçam-se. Aí ele vem começando a falando com vocês, mulheres. Ele vai falar com as mulheres, aonde ele fala sobre o respeito, aonde ele quer trazer uma ordem familiar. Presta bem atenção nisso. Não tem agora o teu marido como assim, né? Vou respeitar ele, eu vou ser submissa a ele, um cavalo, um ignorante, ele não presta. Quem vai se resolver com ele é Deus quando você fizer a sua parte. Mas se você não fizer a sua parte e ele não fizer a dele, Deus vai se resolver com os dois. Mas enquanto você estiver fazendo a sua parte e ele não estiver fazendo a dele, porque Deus vai trazer instruções para a família: pai, marido, esposa, pai, mãe e filhos. Cada um receberá uma instrução como deve se manter dentro da tua casa. Se porventura qualquer um desses não fizer, eles vão ter que se haver com Deus. Então para com esse negócio, não. Comigo toma lá da cá. E nós temos essa natureza de uma reação negativa quando sofremos uma ação negativa. Não, se vier, não. Se Deus está me instruindo, eu vou deixar você com Deus. Porque se Deus, Ele está me instruindo e eu estou fazendo aquilo que Ele me ensinou e você não está fazendo a sua parte, eu vou lavar as minhas mãos e vou esperar que Deus, o próprio Deus, Ele julgue a minha causa e a sua. Vamos ver quem vai estar certo. Então ele diz assim no versículo 22 até o versículo número 24. Presta atenção, você já conhece essa palavra de cós salteado, mas ela vai entrar no teu ouvido e vai sair do outro lado. Eu espero que hoje ela entre em vossos ouvidos ou em nossos ouvidos e desça até os nossos corações e lá faça a morada. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quem foi o instrutor de Paulo? Cristo. Quem foi que Paulo viu, ouviu, melhor dizendo? Quem foi que colocou ele 3 dias numa rua chamada direita e mandou Ananias ir lá pôr a mão? Está lá em Atos e em Colossenses, não me falha a memória. Ele ficou 3 anos na Arábia, sendo instruído por Deus, porque ele queria de cara tomar conta da igreja. Os discípulos, não, nós conhecemos suas obras, não, quem é esse? Não, foi Deus que mandou, mas o povo não acreditava. Aí ele queria, não quero tomar conta não, Jesus disse não. Pôs ele na Arábia 3 anos, está lá em Filipenses, não me falha a memória. E depois você vai ver ele ficar mais 10 anos na sua terra natal, em Tarso. E lá sendo instruído por Deus, 13 anos ele foi instruído por Jesus e foi ordenado por Deus. E quando ele volta de uma maneira tão fabulosa, que mesmo sem ter mulher, ele sabe como instruir a família, a como viverem com Deus em santidade.
Então ele diz assim: mulher, você tem que ser sujeita aos vossos maridos. E que parte é essa aí, pastor? A parte do respeito. Número de feminicídio crescendo a cada dia. Claro que eu não vou aqui, nem sou maluco, concordar com um homem que dá facadas, que atropela, que atira nas suas esposas. Mas eu te digo, igreja, com toda a certeza, em João 10,10, que na maioria desses feminicídios, antes da situação, houve uma discussão aonde houve um grande desrespeito daquela que deveria respeitar. Ou seja, todas as vezes, ou na maioria das vezes, que a mulher bate de testa com o homem, fisicamente ela tende-se a tombar. Por que acontece isso? E nós sabemos disso. Porque as mulheres são ousadas, não respeitam. Sabe por que muitas de vocês estão aqui? Porque na nossa vida Deus não permitiu que o diabo entrasse. Mulheres aqui que não respeitam os maridos, fala com o marido como se fosse um vagabundo, um pilantra, um filho. Onde é que tem um respeito? Como é que esse casamento vai durar? Será que vai durar muito tempo? Se não está tendo feminicídio ainda dentro de alguns casamentos dentro da igreja, está tendo o esfriamento. Porque nem todo homem tolera ouvir a mulher dizer certas coisas que muitas vezes ele não está preparado para ouvir. Isso se chama assim, logrado ao respeito, tolerância. E vocês vão ver muitas mulheres ainda sendo assassinadas por falta de respeito com os vossos cônjuges. Intimidade não é isso. Intimidade é um respeito recíproco de ambas as partes. Intimidade não é porque você mora com a pessoa há muito tempo, você tem o direito de dizer o que você bem quer àquela pessoa. Cuidado! Onde é que está o respeito? Como é que um casamento desse vai durar se todo dia que você discute com seu marido, você quer bater de testa com ele? Por mais forte que você seja, às vezes eu brinco, digo que Viviane é forte, está repreendido, mas se não dá uma pancada em Viviane, meu filho, ela fica em pé porque o destino dela é morrer em pé. O nosso vigor físico, a nossa força física, natural, não digo aqueles que fazem, tem mulher que parece homem, eu tenho horror daquelas mulheres com perna de homem, não sei como o cara consegue deitar na cama com uma mulher daquela. Para mim é como se você estivesse fazendo relação com homem, cheio de musculatura, você é doido, irmão. Tem gosto para tudo. Mas no natural das coisas, por mais forte que você seja, nós temos mais forças. Quando não isso agora, os covardes, aí eu vou classificá-los, covardes, porque não tem necessidade de pegar nenhuma arma para fazer uma mulher, porque a mulher não tem como se defender, aí pega uma arma branca, pega uma arma de fogo e atira em uma pessoa indefesa. Covardes. Covardes. Somos covardes nesse momento. Ainda que a mulher desrespeite, são covardes. O cara que comete feminicídio, ele é covarde. Imaturo, inconsequente e covarde. Eu não tenho que me alegrar com isso, mas um menino de 16 anos viu o pai bater na mãe dele desde 10 anos de idade. E o menino fez 16 anos, ele foi bater na mãe, já desceu. Como diz Adelso Carvalho, está lá naquele lugar. O menino deu um bocado de facadas nele. Por que aconteceu esse desastre familiar? Por falta de sabedoria do cabeça da casa e do alicerce do casamento. Do cabeça da casa e da disjuntora do casamento. Moderem-se em nome de Jesus.
Respeitem-se, porque quando você manda seu marido tomar naquele lugar, é porque você não respeita nem o seu. Porque ele vai falar a mesma coisa. E cadê a sua prudência como mulher de Deus? A Bíblia fala que obedecer é melhor do que remediar. Porque quando você obedece, você se antecipa aos fatos e não tem a ocorrência. Se você está remediando, é porque aconteceu a ocorrência, a ferida se abriu, você tem que curá-la. Então não deixe vocês se levarem por cabeça de outras pessoas não, que nada, mulher, você vai ouvir isso do seu marido. O pior erro do casal é quando tem um problema dentro da sua casa e vocês reportam para outras pessoas, para ouvir conselhos de outras pessoas. Às vezes a pessoa não tem uma vida nem estruturada assim, mas você vai desabafar com aquela pessoa, não sabe nem quem é aquela pessoa, se verdadeiramente é teu amigo ou tua amiga. Eu vejo mães aqui destruir casamento de filhos. Imagine de amigos. Ah não, porque meu marido, porque eu tive um casamento de 10 anos, tinha uma mulher que todo dia estava lá em casa. O casamento da mulher é desgastado, mas a mulher ficava dando ouvido a ele, contando minha vida toda a ela. Eu disse, você vai ver o que acontecer com o seu casamento, porque essa mulher está te instruindo. A mulher é um casamento desgraçado, acabou o casamento da mulher, acabou dela. Nós temos um advogado, ele sim que tem que ouvir para nos instruir. Pastor, mas eu não ouço Deus falar porque você ainda não tem intimidade com ele. Tem intimidade com sua amiga, tem intimidade com os fofoqueiros de plantão, mas não tem intimidade. Entra em Mateus 6,6, é dito direto aqui, entra nos teus aposentos, fecha a porta, Senhor, o que é que eu devo fazer para que meu casamento não acabe? Ele sim tem uma resposta plausível. Então mantenham-se nos seus lugares, respeitem-se, porque quando você desrespeita seu marido em primeira instância, você desrespeita você mesmo. E tem cara que é ousado, a mulher manda ele tomar, vai tomar você e sua mãe, aí começa aquela discussão e já foi, meu amigo. Aí volta a essa passagem daqui de cima, ó. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito. Onde é que está seu casamento? Onde é que está teu casamento, Adeus? Só hipoteticamente perguntando. Onde é que está teu casamento? Só hipoteticamente aponta, está aí do teu lado. Esse é o seu casamento. Esse é o seu casamento. Seu casamento, o casamento de vocês não está aqui em Mari, não está ali em Marlene, para que você venha verbalizar com ela algo que está acontecendo com você, nem com sua mãe, nem com a mãe dele. Vocês hoje têm um advogado, Senhor, o que nós devemos fazer? Se tiver um líder espiritual, está lá no contexto desse livro, você pode sim ir lá consultar a ele e ela, o que é que nós temos que fazer, como o apóstolo Paulo o serviu, com dignidade na palavra de Deus, mas com qualquer pessoa. Cuidado! Cuidado! Que aquele suposto advogado pode estar de olho em tua mulher, que você está lá falando sua causa para ele, que aquela suposta advogada pode estar de olho em teu marido e vai dar conselhos a você para que seu casamento acabe. Então, ó, ordem familiar. Roupa suja, a não ser quando falta água, que você vai levar na casa da vizinha, né? Mas roupa suja, se lava em casa. Um ditado desde quando vovó ainda mijava na fraldinha. E vovó já tem mais de 30 anos que morreu. Vamos falar sobre o amor? Capítulo número 25 a 31 diz assim, ó: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha, vai, pela. Ou seja, nós hoje somos evangélicos, agora é para nós. E por que nós
usamos o nosso ímpeto, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa força maior, e não nos consultamos na palavra, mas pagamos o mal com o mal. Olha como ele diz, vou voltar de novo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quanto tempo não ora mais pela mulher? Não ora nem mais por si mesmo, pedindo a Deus, se ela foi encrenqueira, desencrenca essa mulher. Meu Deus, pelo amor de Deus. Ô meu Pai, perdão, pelo amor de Deus, desencrenca essa encrenqueira. Muda os lábios dessa mulher, meu Pai. A tua palavra diz que o Senhor colocou ela, está lá em Gênesis, Deus, não foi eu. O Senhor que botou ela como disjuntora. Então se é disjuntora, conserta as veredas, papai. Aí vai na palavra com ela. Vai na palavra, santificando-a. Versículo 27 diz assim, ó: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as próprias mulheres como a seus próprios corpos. Ó, que foi que Adão falou? Agora você é osso dos meus ossos e carne da minha. Então ele está falando assim, ó, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por quê? Agora é só uma. Deixará o varão, está lá no versículo 23 do capítulo 2. Agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deixar meu pai, deixar minha mãe, que passarão a ser parentes, e me unirei a minha. Tem mulher que, marido, que a mãe e o pai ainda faz parte da família. Sua mãe, seu pai não são famílias bíblicas suas. É Bíblia. Quando Deus chamou Abraão lá no Ur dos Caldeus, disse: sai da tua terra e do meio da tua. Ele levou quem? Esquece Ló. Ele levou quem? Sarai. Porque Sarai não era parente, mas sim família. Aí vocês pegam, tem um problema em casa, mamãe vem cá, papai vem cá, deixa disso. Seu pai, sua mãe vão destruir o teu casamento. Principalmente se não tiverem sabedoria de Deus. Tudo a mulher corre para a mãe, tudo, tem filho aqui, tem cara velho aqui, quer, mamãe, parece até que está mamando no peitinho murcho da mamãe ainda. Mamãe, toma vergonha na cara, rapaz. Garanta a cueca que você veste, seja homem. Da mesma sorte a mulher, levando o problema para seu pai, para sua mãe, já estão velhos, avançados de idade, eles querem é paz e descanso. Aí não sabe resolver os problemas em casa. Quando não leva para a fofoqueira da rua, leva para pai e a mãe. Resolva, aprendam a resolver os teus problemas. Se você ama a sua mulher, aprenda a resolver com ela em casa. Passe o momento da ira, da fúria. Bota o amor sobre todas as coisas, porque se você tiver o dom de dizer essa pilastra, venha para cá, pilastra, vá para lá, mas se não tiver amor, será como um sino que tine, depois some a zoada, porque não surte efeito nenhum. É antipática, é chata, é ignorante, é rabugenta, é fofoqueira, é encrenqueira, mas é minha. Então é com ela que nós temos que resolver, ou com elas. E resolver de que forma, pastor? Por amor. Se ire, que é normal. Irai-vos. Se ire, porque é normal, vai se irar mesmo. Mas se deixar o diabo, ele entra em cena.
e separa os casamentos. Conclusão, versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Serão dois uma só carne. Sentimentos mútuos. Eu já abordei aqui alguma situação, eu não ia nem trazer esse assunto, mas vou trazer porque é um assunto que está acontecendo em muitos locais, não só aqui na igreja. Tem um rapaz mesmo que eu conheço ele de uma outra igreja, da Assembleia, nós temos muita amizade, conversamos muito, e ele estava me falando acerca disso. Igreja, o sexo não é tudo, mas traz um alimento para o casamento. Eu tenho 52 anos, se a doutora ali não estiver fazendo um jejum, meu papá, se não quiser vai ter que querer, já falei isso aqui, vai ter que querer, porque eu sou o corpo do corpo dela, então meu corpo tem que estar dentro do corpo dela, pegou? Minha alma tem que estar com a alma dela. Se está vendo algum problema, tem que se conversar. Não é sensato que a mulher negue seu marido 1, 2, 3 vezes ou 4. Eu vou dizer logo. Aí eu vou voltar ao velho carro. Você tem algum macho? Tem alguma coisa errada aí? Vamos ver. Eu vou começar a pesquisar. Pastor, o que é isso? Sintomas da geração em que nós estamos vivendo. Se você tem uma mulher que ela não vai te servir como mulher, meu amigo, ela está te empurrando para outras. João 10, 10. Então temos que conversar, ver o que está se passando, mas teu corpo, mamãe, me pertence. Não por soberba, mas por entendimento. Agora fez um jejum, abriu um jejum, papai, caia fora, porque aí a briga já é com Deus. Agora não tem jejum, não tem nada. Eu falo às vezes aqui brincando, mas é sério. Todo dia sua mulher está com dor de cabeça, meu amigo. Todo dia é uma dor de cabeça, todo dia. Hoje não está com dor de cabeça. Hoje não está com dor de cabeça. Chegando no dia, hoje não, porque eu vou jejuar. E que dia, mãe? Que dia? Porque nós temos que ser primeiro. E vai falar aqui. Por que eu estou falando isso? Que o nosso primeiro ministério é em casa. Olha o que Jesus vai dizer aqui, o apóstolo vai escrever aqui no versículo de número 32 e 33. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e quem somos a igreja? Quem somos a igreja? É um mistério. Aí ele diz assim, mas assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesma, e a mulher reverencie o seu marido. Que reverência é essa? Antigamente, sabe como é que Sarai chamava Abrão? Que depois mudou para Sara, meu senhor. Isso não quer dizer, meu senhor, que você vem para cá, meu senhor, encher sua bocona, que a mulher tem que ser escrava. Não, escrava não é submissão, não é escravidão. Ela chamava meu senhor por causa da cultura da época, era o respeito da época, era algo épico, naquela época. Mas era um respeito que se tinha pelo marido. Você vê que quando Mardoqueu estava numa situação crítica, me lembra o nome da mulher, a sobrinha dele? Esther, ela para ir até o rei tinha que ser consultada, ou melhor dizendo, convocada pelo rei. Se fosse sem a permissão dele, se ele não pudesse o desse para ela pôr a mão, ela seria morta. Porque era uma reverência, não só por ele ser rei, como também ser seu marido. Então, respeito. Talvez não concordem muitas pessoas com o que está sendo pregado aqui, mas é Bíblia. É Bíblia. Então, o primeiro aspecto
de um casamento saudável é isso: o amor, o respeito, a obediência, com diálogo e coisas dessa natureza. Agora vem uma parte pior, é quando se tornam família. Quantos filhos não têm destruído casamentos? Porque você torna-se mais mãe do que esposa, porque você se torna-se menos pai do que esposo, ou mais pai do que esposa, ou menos mãe do que esposa. A mulher hoje deu uma queixinha de Davi, que ela traz Davi do colégio com o filho dela, e aí ligou para mim e disse que Davi estava brincando na sala de aula com uma cartinha com o menino. Ele levou, que eu não vi, trouxe também para aqui, para a igreja ontem, e eu não trouxe mais porque eu proibi. Mas a mulher falou assim: não bata nele não, pergunte a pastora, está aqui. Se ela me tira aqui de cima, ela nem desce. Quantas vezes eu bati em Davi esse ano? Este ano, estamos no segundo semestre. Se pancada resolvesse, não haveria uma marginalidade tão grande no país. A mulher também falou: não bato não, senhor. Às vezes eu me irrito. Uma vez mesmo, eu bati em Davi uma das 3 vezes durante uns 4 anos. Foi quando eu estava aqui construindo a igreja. Chegou aqui, eu estava ali conversando com a missionária Alessandra. Ele pulou daqui embaixo. Mas por que eu bati? Na hora que eu olhei para ele, eu vi ele com as pernas quebradas, o nervoso de pai. Sentei lá a mão. Mas ele tem um respeito e um medo por mim terrível. Sem precisar eu bater. Porque não é a violência que vai trazer o respeito e o temor, ou melhor dizendo, o temor, e sim o respeito que ele vai ter por você. Então, vem uma parte onde agora é um pouco mais, o buraco é mais embaixo. Muitos casamentos sendo desfeitos por causa de filhos, por filhos rebeldes, desobedientes. Tem mulheres aí que ficam brigando com o marido o tempo todo por causa de filho. Filho vai, seu casamento se acaba. Filho vai embora. Mamãe e papai dizia sempre, meu pai dizia: eu não fiz filho para mim, fiz filho para o mundo. E ele abaçava a véia assim, isso aqui, ó: minha filha é essa aqui, vocês vão crescer, vão embora, não vão lembrar nem que a gente existe. Quando vocês encostaram com God, como sair de casa? Então vocês têm que ter um limite. Nós temos que ter um limite com os nossos filhos. Cláudia sempre fala comigo para eu não falar algo na frente dela, na frente de Davi, e nem ela se permite falar. Para quê? Para que não haja um desrespeito deles conosco. E quando nós não usamos a mente, falamos coisas que não devemos e entramos em parâmetros que não deveríamos entrar e damos muita ousadia aos nossos filhos. Então diz assim, a vocês filhos que ainda moram sob a sujeição de vossos pais: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre... A Bíblia é verdadeira? Só olhe para cá um pouquinho. A Bíblia é verdadeira? Quantos jovens masculinos e femininos, agora, estão tomando pauladas de marginais ou sendo executados? Por quê? Foi como a mãe disse àqueles 2 gêmeos que foram enterrados hoje. O tio estava falando lá, que a mãe disse, segundo a mãe, né? A mãe sempre fala aqui, que o menino tinha 23 anos, mas a cabeça de 15. Então disse: não vá, não ande, obedeça. Se não fosse, estavam aí até hoje, lá no bairro onde eles residiam. Mas não honra papai e mamãe. E acho que o primeiro ato de honrar é quando diz: não vá, não vá. Estou honrando, não, meu pai e minha mãe. Ele diz que é para unir, eu não vou. Foi o que eu disse a meu filho, que eu falei aqui cortando o cabelo dele. Avisei a ele, disse a ele. Ele não ouviu. Eu já tenho 52, eu faço 53. Nem curtiu a vida. 18 anos. Por quê? Desonrou, desrespeitou, não ouviu, não deu crédito. Desce a sepultura. E milhares deles, milhares. Eu conheci uns 50. Não aqui, lá em Campinas. 50. Com exagero e tudo. Que já desceram a sepultura. Que eu vi menino, do tamanho desse menino, do tamanho de Davi.
porque desobedeceram aos seus pais. Aí ele diz assim, ó, versículo 4, a nós, como eu falei aqui há pouco, de vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Ou seja, quer ser grosso demais, ou grossa demais, não é assim. Mas eu fui criado assim, e daí? Um diálogo se resolve muitas coisas. Porque, para pensar, truculência, ignorância, empurrão, murro, meu filho, vai só cada vez mais acrescentar a ira do filho. Não, vou bater. E não pensa em apanhar também não, é? Aí vai e faz uma bobagem, mata o filho mata, aí mão na cabeça. Por quê? Não ouviu ou não ensinou o filho na doutrina. Filho é aqui, se ele não quiser ir, é problema dele. Filho é aqui. É aqui, ó, obedecer, aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó, capítulo 6, a carta à igreja aos Efésios. Olha o que ele fala aqui. Você não está vendo o que está acontecendo? Tem vários jovens morrendo. Você quer se tornar estatística? Então, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Ou seja, na percepção de Deus, mostrar a Ele o temor e o tremor a Deus. Sua casa tem que se tornar um lar santificado por Deus. Hoje eu não tenho um cônjuge, no caso de vocês mulheres, vocês são o pai, o cabeça e o alicerce da casa de vocês. Até que Deus envie outro varão, se assim seja da vontade de Deus. E como é que vocês têm que agir? Na área paterna e materna, aprendendo como lidar com as situações adversas do dia a dia. Eu vi uma vez um grande professor de teologia, que ele trabalha na área da família, e ele falou que o casamento, ele comparou o casamento a uma viagem de longa distância, uma viagem veicular, onde você tem que calibrar os pneus, fazer a revisão do carro, olhar as bagagens se estão todas da forma que é para se ir, até a duração da viagem. No meio do caminho nós vamos ter momentos que vamos ter que parar para nos alimentar, para fazer as nossas necessidades. Ou seja, o casamento, ele é uma viagem da qual nós temos que ter a cabeça para manter essa viagem bem, com prudência, com responsabilidade, com dignidade, com respeito, com amor e obediência. Isso é que é casamento. Então, é um mistério, mas o primeiro ministério do homem e da mulher é em sua casa. Porque quando nós não estamos bem conjugalmente, familiarmente, na igreja, nós não vamos nos encher. Porque estamos, como no versículo 18, ó, com vinho em que traz contenda. Então pede a Deus instrução, capacidade, paciência, para que seu casamento não seja destruído como muitos já destruíram-se por aí. Respeitando-vos, amando-vos e obedecendo-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, em primeira instância, perdão